Você é uma pessoa insegura na sua vida? Se sim, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te ajudar. A insegurança pode fazer com que a gente sabote várias áreas da nossa vida. Na vida amorosa, por exemplo. Quando eu me sinto insegura, eu fico tentando controlar o outro e aí eu posso sabotar o relacionamento. Ou então eu sinto muito ciúmes. Ou então eu não faço nenhum movimento ali na minha vida amorosa, não busco fazer nada para encontrar alguém porque eu fico me sentindo muito insegura. A insegurança também pode sabotar a sua vida profissional, o seu sucesso. Quando eu me sinto insegura, eu não faço o que precisa ser feito para alcançar um sonho, um objetivo na minha vida profissional. Ou então eu faço um movimento ali, mas eu entro em campo como se o jogo já tivesse perdido, com aquela sensação assim, nossa, não vai dar certo, eu não sou capaz. Quando a gente sente insegurança e a gente deixa essa insegurança dominar o nosso emocional, a nossa vida, a gente fica como se fosse um avião que nunca sai do campo ali de decolagem, né? Só fica andando ali no solo e nunca consegue decolar de verdade. E não vive o seu máximo potencial, né? Se você está se sentindo inseguro, se você deixa essa insegurança tomar conta de você, você acaba não se tornando quem você nasceu para ser. Você não vive a sua máxima potência. E não é isso que você veio fazer aqui no planeta Terra, né? E para te ajudar com isso, eu vou te ensinar duas técnicas e você pode aí usar que você se identificar mais, tá? A primeira técnica é a EFT. Então, o que é que você vai fazer? Você vai se sentar em um local confortável e você vai se perguntar o seguinte: do que eu tenho medo? A insegurança, ela é sempre um sintoma de um medo que a gente tem. Então, assim, se você se sente insegura na sua vida amorosa, se pergunta qual é o meu maior medo com relação à minha vida amorosa, com relação a esse relacionamento, a essa pessoa. E aí talvez a pessoa identifique o seguinte: nossa, eu tenho muito medo dessa pessoa me abandonar, me deixar, eu ficar sozinha. E aí você vai identificar qual é o seu maior medo, você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar esse pior cenário acontecendo, tá? Então, sente, se permite sentir, traz à tona essa insegurança, esse medo, fecha os olhos, respira fundo e imagina o seu pior medo se tornando realidade. Mas, Sara, se eu fizer isso, eu não vou estar utilizando aí a lei da atração para atrair algo negativo na minha vida? Então, a lei da atração, ela precisa de pensamento, sentimento e ação, né? Fazer a nossa parte para funcionar. E também a gente sustentar aquela energia, né? Por um tempo, para que se concretize, sustentar aquela emoção, né? Aquela vibração. Então, você sentar de maneira para fazer um trabalho terapêutico como esse, você sentar por alguns dias, imaginar o seu medo, né? Para trazer à tona, para limpar, não vai fazer você concretizar esse medo. Porque precisa de um tempo sustentando a energia ali para que aquilo se concretize na nossa vida. A lei da atração funciona tanto para coisas positivas quanto para negativas, mas não é só o sentimento que manifesta. Tem também ali a ação, né? Aquilo que a gente faz para concretizar aquilo que a gente está tentando buscar ali com a lei da atração. E tem também o tempo necessário para aquilo se concretizar. Então, você fazer isso não vai fazer o seu pior medo, seu pior pesadelo se tornar realidade, tá? Fica tranquilo. Muito pelo contrário, na verdade, quando você todo dia sente uma insegurançazinha, né? Você não senta para fazer um trabalho como esse, que eu vou te ensinar aqui, mas todo dia você tem um pouquinho daquela insegurança e aí você sustenta, né, aquela energia da insegurança, do medo, e no seu dia a dia você age de acordo com aquela insegurança, com aquele medo, aí sim você coloca a lei da atração para funcionar na sua vida de maneira negativa. Então, você sentar para imaginar o seu maior medo, muito pelo contrário, vai te ajudar a limpar de verdade uma questão que já está aí dentro, para que você não fique atraindo isso para sua vida e atraia os seus sonhos, os seus objetivos, tá? Então, você vai se sentar, vai imaginar o seu pior medo se tornando realidade aí. Sente, traz à tona esse sentimento. E aí você vai utilizar a EFT. A EFT é uma técnica de libertação emocional conhecida como acupuntura sem agulhas, em que a gente bate em pontos específicos do nosso corpo enquanto a gente fala aquilo que a gente quer liberar, tá? Como é que você vai fazer? Você pode assistir esse vídeo aqui, salvar ele e depois vir fazer junto comigo a técnica. Você pode também pausar esse vídeo e ir anotando o que eu vou te falar aqui para que você possa fazer. A EFT, ela sempre inicia no ponto do karatê, tá? E ela tem que ser feita em voz alta. Então você vai precisar aí de uma privacidade. Você não precisa falar muito alto, mas você precisa se ouvir. Falar em um volume que você consiga se ouvir, porque é importante para essa técnica que você fale em voz alta. E aí você vai falar o seguinte: mesmo que... Aí você vai dizer
a questão que você está trabalhando, tá? Mesmo que eu sinta insegurança na minha vida amorosa, por exemplo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Você vai usar essa frase 3 vezes, tá? Mesmo, e aí eu vou dar outro exemplo agora. Mesmo que eu sinta essa insegurança na minha vida profissional, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E aí você vai trabalhar um medo por vez, uma insegurança por vez. Ah, Sara, eu sou insegura na minha vida profissional, na minha vida amorosa, em tudo. Busca aquilo que mais está te incomodando nesse momento, né? Você sente que mais está te bloqueando para fazer, para limpar, e depois você vai trabalhando os outros pontos, tá? Então, mesmo que eu me sinta muito segura na minha vida amorosa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Você vai fazer 3 vezes e aí você vai bater nos outros pontos. Os pontos do karatê são topo da cabeça, início da sobrancelha, canto do olho, embaixo do nariz, no queixo, no ossinho da clavícula e embaixo do braço, tá? E aí o que é que você vai falar enquanto você bate nesses pontos? Primeiro você vai apenas desabafar, verbalizar, colocar para fora, né? Tirar daqui da mente e do coração e externalizar isso até você sentir um alívio, tá? Então você vai falar: eu tô com muito medo, eu tenho muito medo do meu namorado, minha namorada me abandonar, encontrar uma mulher, um homem mais bonito do que eu, tá? E aí você vai verbalizar, mesmo que você tenha vergonha de dizer essas coisas, mas você vai colocar aquilo que tá lá no fundo te incomodando, tá? Eu tenho muito medo de ficar sozinha, de ficar sozinho. Tenho muito medo desse relacionamento acabar. Me sinto muito insegura na minha vida amorosa. Sinto muito medo de dar errado. Eu sinto muito medo de ficar sozinha. E isso gera ciúmes na minha vida amorosa, no meu relacionamento. Eu fico tentando controlar. E aí você vai fazer isso, né? Falar tudo o que você sente, o que você pensa com relação a essa questão, esse medo, essa insegurança, tá? Coloca pra fora, desabafa e vai respirando. Aí você volta e continua. Topo da cabeça e continua falando. Vai respirando, desabafando e batendo nos pontos, até você sentir que aliviou um pouquinho. O que é que pode acontecer quando você faz EFT? Pode ser que você boceje, é normal, é o seu corpo liberando aquela energia, aquele sentimento. Tem pessoas que choram, tá? O importante é você ir fazendo e percebendo como é que você está sentindo. Tem pessoas que sentem só um alívio. Não chora, mas sentiu ali um alívio. E para funcionar de verdade, você precisa antes sentar e pensar naquela dor, naquela questão que você está trabalhando, naquela angústia, naquele medo, imaginar aquele pior cenário acontecendo, tá? Trazer à tona o seu medo e a sua insegurança para que você possa curar de verdade. Dando um exemplo aqui da vida profissional. Mesmo que eu me sinta insegura na minha vida profissional, eu me amo e me aceito profunda e completamente. 3 vezes. Então você vai falar: me sinto muito insegura na minha vida profissional. Eu quero muito ter sucesso, ter prosperidade, ganhar mais dinheiro, mas eu não me sinto boa o bastante, eu não me sinto capaz. E isso me traz muita angústia, muita ansiedade, muita tristeza. Eu me sinto muito insegura na minha vida profissional. E essa insegurança tá me sabotando, tá sabotando a minha vida profissional. Eu sei que eu posso mais, mas eu me sinto insegura. E essa insegurança me traz muita angústia, muita tristeza, muita frustração. Aí você vai lá, respira fundo e deixa sair. Se tiver vontade de chorar, chora e continua batendo e percebe o seu sentir. Como é que você está se sentindo? Vai desabafando, vai colocando para fora, tá? Então aqui eu dei alguns exemplos, você vai adaptar para o seu caso. Basicamente é falar, desabafar, colocar para fora as primeiras rodadas aí da EFT. Depois você vem com a EFT de liberação, né? Então você vem aqui: eu me liberto desse sentimento de insegurança, eu me liberto desse medo na minha vida amorosa, eu deixo ir esse medo, eu deixo ir essa insegurança. E aí você pode ser mais específico, tá? Eu libero esse medo do meu namorado, da minha namorada, me trocar por outra pessoa, me abandonar. Eu libero esse medo.
Eu libero esse medo. Eu libero esse medo. E aí você vai fazer também algumas vezes até você sentir um alívio e você vai falando, colocando a sua intenção de ir liberando, tá? E aí por fim você vem com a EFT positiva, onde você vai colocar aquilo que você quer que fique no lugar, né, da insegurança. Então, para funcionar a EFT positiva, primeiro você tem que limpar. Limpar, liberar, tá? E aí você vem com a EFT positiva. Eu estou me sentindo cada vez mais confiante. Eu sei que eu sou capaz. Eu já consigo reconhecer o meu valor. Eu estou me sentindo cada vez mais confiante. Eu confio em mim mesma. Eu sei que eu sou capaz. Eu reconheço o meu valor. Eu estou me sentindo cada vez mais confiante. E aí você vai fazer a EFT positiva algumas vezes também, né? Para ancorar em você aquilo que você quer colocar no lugar da insegurança, tá? Sara, eu não tenho uma privacidade aqui na minha casa no momento, não dá pra fazer EFT em voz alta, mesmo que seja baixinho, ou então eu fiz EFT, não gosto, não consigo sentir nada. Tem uma segunda opção pra você. Você pode utilizar aí o Ho Oponopono, tá? Como é que você vai fazer? Você vai sentar, imaginar a mesma coisa, imaginar o pior cenário ali, o seu maior medo, a sua insegurança sendo concretizada, tá? E aí imagina, se permite sentir primeiro. Se tiver vontade de chorar, chora. Se permite sentir, fica ali um pouquinho sentindo, a gente só cura aquilo que a gente se permite sentir, aquilo que a gente reconhece, tá? E aí você faz o Ho Oponopono. Então, fecha os seus olhos mentalmente ou em voz alta, se conecta com essa insegurança, com os sintomas da insegurança que você tem na sua vida hoje, né? Com os desafios que você tem vivido por conta da insegurança, né? A sabotagem que você tem vivido na sua vida por causa disso. E aí se conecta com o seu coração, coloca as mãos no seu peito. Respira fundo e aí você faz o Ho Oponopono, né? Com os olhos fechados. Eu sinto muito por ter essa insegurança na minha vida amorosa ou na minha vida profissional, né? Eu me perdoo por toda essa insegurança. Eu me perdoo por estar sabotando a minha vida amorosa ou a minha vida profissional. Eu me amo. E eu sou muito grata por me libertar de todas as memórias que geram em mim essa insegurança. Divino Criador, limpa em mim as memórias que trazem essa insegurança na minha vida. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu me amo. Eu sou grato. Minha querida alma, eu sinto muito por todos os bloqueios que a gente tem vivido na nossa vida por conta da insegurança. Me perdoe por toda essa insegurança, por toda essa autossabotagem. Eu te amo e eu sou muito grata por nos libertar de todas as memórias que causam essa insegurança. Respira fundo. E aí você pode fazer o Ho Oponopono direcionado para você mesmo, né? Como o primeiro exemplo, ou direcionado para a sua alma. Das duas formas funcionam. O importante é sentir, o importante é se conectar, tá? E aí você faz o Ho Oponopono algumas vezes até você sentir ali um alívio. O importante nas duas técnicas que eu passei aqui, EFT e Ho Oponopono, é consistência, tá? Então muito provavelmente você não vai limpar aí toda a insegurança da sua vida em um dia. Então você precisa, toda vez que você sentir ali um pensamento, anota esse pensamento que gera ali uma insegurança em você. Toda vez que você sentir essa insegurança, esse medo, anota e aí depois senta para trabalhar com EFT e Ho Oponopono, tá? Se você já tem aí várias questões na sua vida hoje por conta da insegurança, tira alguns dias para fazer, tá? Faz por alguns dias e percebe como você vai se sentindo, percebe também como você está agindo no seu dia a dia, né? É aquela coisa, quando você começa a limpar a insegurança, você vai começar a decolar, né? Então percebe como você está se sentindo no seu dia a dia e aí você vai descobrir se você já limpou a insegurança totalmente ou não, tá? E aí precisa de consistência para poder limpar de verdade. Com o Ho Oponopono, depois que você fizer o Ho Oponopono, primeiro se permite sentir, faz o Ho Oponopono e aí você imagina uma luz dourada vindo lá do céu, vindo em direção ao seu corpo, né, limpando toda essa insegurança. Você não precisa enxergar, basta colocar a sua intenção, né? Colocar a sua intenção em imaginar essa luz limpando essa insegurança, tá?
Coloca aqui nos comentários quais dessas duas técnicas você vai fazer. Coloca aqui também em que área da sua vida hoje você sente insegurança. Salva esse vídeo para poder você fazer sempre que você precisar e para você arrumar um tempo aí na sua agenda nesse início de ano para começar a limpar a insegurança, tá? E se você sentir de compartilhar com alguém que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe. Gratidão e até o próximo vídeo.